A gente sempre, vocês estão dando uns exemplos muito interessantes, assim, de pensando em, pô, tô chegando na Fórmula 1 ou Fórmula Indy, uma categoria topo que vocês correram. Mas vamos partir pro princípio de que não tem um orçamento para poder brigar por uma Fórmula 1. A gente tá falando de, sei lá... Se alguém fez plano B? Não é o plano B, mas assim, pro pessoal que tá acompanhando, como que é viver de automobilismo sem chegar numa categoria top mundial, que nem Fórmula 1, Fórmula Indy, NASCAR, coisa do tipo. Por exemplo, no Brasil, você que corre hoje no Stock, Nelson, e o Christian que correu muito tempo nos Estados Unidos, mais esporte protótipo. Dá hoje para você viver de automobilismo correndo, por exemplo, no Brasil, ou sobreviver bem correndo profissionalmente em esporte protótipo, com outras categorias? Dá pro cara fazer uma carreira bacana, ganhar bem? Sem dúvida. Não, tem que fazer. Primeiro que você faz o que Não, você e ama, dá. né? Não, e dá também. Não, lógico. É lógico. Agora que dá. depende, né? Você tá se comparando Agora, você vai com... ficar... É isso, você vai ficar rico fazendo isso? Provavelmente não, mas que você... Exatamente essa terminologia que você usou, que você vai viver bem e que você vai ter uma carreira saudável pela frente, sem dúvida nenhuma. Você não vai ter o sonho de ter chegado na Fórmula 1, ter corrido de Fórmula 1, de Indy, de, sei lá, NASCAR, qualquer outra coisa, assim, mas Agora, dá. uma coisa que você tem que também lembrar, né? Você, novo, com 10, 15 anos, vai que seja, o automobilismo vai te dar sustentos nos próximos 20 anos, tá? Se você virar um médico, um engenheiro, um advogado, os próximos 50 anos você vai A tua estar fazendo carreira é um dinheiro. pouco maior, né? Exatamente. Então, eu não tô te dando um susto, mas assim, você tem que, quando você tiver no automobilismo, se você não tiver chegar na Fórmula 1, você tem que também usar essa plataforma de corrida para você tentar gerar outros negócios, né? Então ele tá querendo, de uma maneira educada, querendo dizer pra mim que eu sou muito velho pra correr, pra guiar, é isso, né? Mas você já parou, né, velho? Então, que eu não poderia fazer isso de novo. Que eu Mas já você não tô está velho. fazendo isso, você tá parado já. Não, mas o que eu tô falando assim, também aproveita, porque você que tá tendo a sorte de correr fora, Fórmula 3, Road to Indy, qualquer coisa, aproveita os contatos que você faz, porque a gente acaba conhecendo tanta gente e essa plataforma, esse esporte acaba abrindo tanta porta pra gente. Às vezes até coisas que a gente nem imagina. A gente não aproveita isso aí. Eu já tive muito contato que eu perdi, que é lógico, é muito fácil olhar pra trás, mas são os erros que a gente comete que a gente tenta passar pro próximo não fazer o mesmo, né? Então, usar o esporte, conhecer pessoas, abrir porta, para você, né? Se você não vai estar pilotando para sempre. Um dia você vai parar, um dia os reflexos vão vir, os cabelos brancos vão aparecer, igual do Chris. E você vai ter por isso que eu tô de boné, pra esconder os cabelos brancos. Então, você tem que aproveitar disso, né? Você pega sei lá, você pega um David Coulter da vida, um Martin Brundle, os caras vêm trabalhando com TV, né? Mas estão vivendo muito bem, estão se aproveitando muito bem. Então, sabe, você tem que também sempre pensar também no próximo passo, né? Do que você vai fazer, como que você vai usar tudo isso que você aprendeu, todas as pessoas que você conheceu, os lugares que você foi. Sempre bom em pensar nesse segundo plano, entendeu? Porque automobilismo é uma vida relativamente curta, né? Ela é um pouco mais longa que futebol, um pouco mais longa que um esporte, talvez um pouco mais físico, uma natação, mas mesmo assim ela é muito mais curta do que você ser um médico, advogado, qualquer outra coisa que você vai fazer isso pro resto da vida, né? Você também partilha disso, Cris? Também. Eu acho que a gente recebe oportunidades ao longo da nossa carreira que a gente tem que tentar, de uma maneira ou outra, capitalizar em cima disso. Como o Júnior acabou de comentar, afinal de contas, você não vai ficar correndo o resto da sua vida, né? Uma hora, como tudo na vida, tem um começo, meio e fim. E uma hora essa porta vai se fechar, então daí você tem que estar preparado para a próxima fase da sua vida. Que aí você vê os momentos distintos. O Christian já tá nesse momento da nova fase, e não é nem chamar de velho não, mas já tá nesse momento de ter feito uma carreira, né, de tanto tempo, e você continua nas pistas, por exemplo, hoje como comissário lá do IMSA, né, e também chegou a trabalhar como diretor de equipe, né, no número 5 lá. Isso, mais consultor, por parte do patrocinador principal lá da equipe, mas a gente que tomava grande parte das decisões importantes lá da equipe.
E também eu faço alguma coisa com você lá na ESPN. Também tem agora comentarista, né? A parte mais chata da vida de aposentadoria é ser comentarista do meu lado lá na exatamente. Na ESPN. Eu tenho que ficar ouvindo a tua voz, né, o tempo todo, e você tem que ficar ouvindo a minha, né? Mas você acaba ouvindo mais a minha do que eu a sua. Isso é verdade, isso é verdade. Graças a Deus que o comentarista tem que falar bem menos que o narrador. Mas você tem que ter mais profundidade na sua análise, tá vendo? Eu posso falar besteira lá que você não pode falar besteira. Bom, no fundo eu posso falar o que eu quiser, né? O problema é quanto que eu tô afim de tomar crítica dos outros ou não, né? Mas, não, eu acho que no fim a equipe toda, aquilo que a gente acaba apresentando lá na ESPN, nas corridas de Indy, eu acho que é bem legal e a gente forma uma boa equipe. Eu, você... Vitor, Edgar, eu acho que de maneiras diferentes, cada um tem a sua peculiaridade, o seu conhecimento, e eu acho que isso é importante para fazer uma equipe forte. E esses seus planos B, Nelsinho? O que você tem de... Além de vários negócios, mas como que você tá já... Os últimos anos tem sido igual uma metralhadora. Dando tiro pra tudo quanto é lado. Uns acertam, outros não, mas a gente vai aprendendo, né? Empreender é assim, de marca de cachaça, restaurante, pista, enfim. Tem de um pouco de tudo. Umas deram certo, outras não, mas a gente vai aprendendo, né? Eu não fiz faculdade. Eu posso perguntar o que deu mais certo, o que deu mais errado? Ou, vai... Errado é uma palavra forte. O que te deixou mais chateado? Que você falou, nossa, agora eu vou dar certo, eu vou acertar na Mega Sena, e não foi o caso. É difícil falar, assim... Se você tivesse que pontuar, um e um. Não, é só, tipo assim, são projetos, né, bem diferentes. Mas, por exemplo, na pandemia... muita gente sofreu, né? Muita gente deixou de trabalhar, perderam emprego, enfim. Comerciantes que tiveram que fechar lojas. E aí, como eu tinha o nosso restaurante, a gente criou uma Dark Kitchen, que na época... Dark Kitchen é como se fosse uma cozinha fechada, que não atende no balcão, né? Delivery. É só delivery, né? E a gente criou algumas coxinhas, salgadinhos, coisas mais... E a gente queria pegar todo o profit, todo o lucro disso aí, e a gente doar, basicamente, para as pessoas da região ali de Santa Amaro, ou ali por perto de São Paulo, que precisava. Só que não deu certo porque não vendia o suficiente, sabe? Eu acho que as pessoas querem comer só coisa saudável hoje em dia, né? A pessoa acha que tá numa onda de salada, de poke, sei lá, eu não sei qual foi o motivo exato que não deu certo, mas realmente não encaixou. A gente não conseguiu vender o suficiente para dar lucro, a gente conseguia ajudar a comunidade ali em volta. Então foi uma coisa que começou, durou um ano, fechou e tal. Tiveram outras coisas também que foi mais falta de tempo. Por exemplo, na pandemia também, nessa confusão, eu e o João Barion, a gente... arrendou uma pista, e o João, ele tem umas ideias muito doidas, né? Drift, né? É do drift. Ele adora criar conteúdo e fazer... Na época, quando tudo parou, também falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente não tinha ideia que o mundo, em 2 segundos, ia voltar pro normal, né? A gente achava que isso ia durar muito tempo. Então a gente acabou arrendando uma pista de kart que a gente ia transformar num parque para influencers poder ir lá e gerar conteúdo, fazer evento, fazer vídeo, um monte de coisa. E acabou quando o mundo voltou para as atividades normais, eu não tive mais tempo para ir para lá. E acabou que o João tomou conta daquilo, mas acabou virando a casa dele. Ele tá morando lá hoje em dia, testa os carros, é a oficina dele também, tudo mais. E também foi outra coisa que a gente investiu muito tempo, um pouco de dinheiro, mas o mundo voltou ao normal e aquilo, sei lá, não foi uma coisa que funcionou, desandou. Kart indoor, eu tive um kart indoor em Guarulhos, num shopping, que o shopping acabou falindo, então eu tive que automaticamente fechar o kart indoor, né? Então, enfim, mas tem coisas que funcionam, sei lá, por exemplo, a pista de kart que a gente criou na Flórida, as coisas estão começando, tá indo, teve campeonato nacional, já teve corrida Rotax, já teve Florida Winter Tour lá, então
tem coisas que vão funcionando. A equipe de kart, ela começou nos Estados Unidos aí o sócio não funcionou, ele, enfim, tinha a cabeça muito pequena. Agora eu tô com um outro sócio que é o Iaconelli, que é meu amigo desde a infância. E a equipe agora realmente está ascendendo, a gente virou uma equipe oficial da Sod Kart, uma fábrica francesa. Mas a de equipe chassi. é grande lá, né? Se você comparar com as outras... Não, eu tô falando, ela é muito bem estruturada. Não, ela é legal, mas assim, é um negócio, é muito trabalhoso, porque você depende de mão de obra, depende de mecânicos bons, é uma coisa, não é fácil, sabe? Assim, o negócio tá sobrevivendo porque o Carlos, o nosso sócio Iaconelli, ele Tá em cima, trabalha 18 horas por dia, sabe? mas no fundo é meio que a receita para tudo na vida. Não, né? sim, mas assim, são poucas pessoas que eu conheço que dariam conta do que ele tá fazendo, entendeu? Porque é muito trabalho. Tudo bem, ele tem seu lado um pouco, né? Eu sempre critico ele, brigo com ele sempre, que ele é um pouco desorganizado. Mas ele rala. São poucas pessoas que eu vejo trabalhar com ele. Não trabalha da forma mais eficiente, mas ele se vira nos 30. Ele realmente... são poucas pessoas que eu já vejo trabalhando tanto que ele. Então, enfim... Tem um pouco do nosso restaurante, Filadélfia, tá super bem, né? A gente inaugurou o restaurante 3 meses depois que começou a pandemia. Então, assim, passamos por isso, passamos por esse... Então, tem coisas que funcionam muito bem, outras que não.